E aí, pessoal, uma segunda-feira de muitas informações. Uma curiosa mudança no planejamento para os dois jogos desta semana do Campeonato Brasileiro. Importante informação sobre Ferreira, que nós vamos falar, e mais especulações. Especulação é a notícia da hora e a gente volta a falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Qual a lista? O que vamos começar? Vamos começar com o time. Existe grande possibilidade do Grêmio utilizar uma equipe com muitas reservas no jogo da próxima quinta-feira contra o Sport na Arena. Exatamente isso. Muitos jogadores desgastados, jogadores que podem ficar fora. E a gente cita alguns nomes, tá? Possibilidade do Michael muito clara de não jogar. O Cortez joga porque o Guilherme Guedes ainda não tem condição de jogo. A tendência é a volta de Orejuela. O Grêmio deve ter o Matheus Henrique, com certeza joga. Aí muitas dúvidas em relação a Alisson. PP dificilmente deve jogar. No meio-campo também possibilidade de poupar o Jean-Pierre, ou seja, talvez um Grêmio misto. O Grêmio que projeta nas próximas 3 rodadas 9 pontos. O Grêmio quer vencer os 3 jogos. O Grêmio tem o Sport agora, que é um jogo importante e precisa focar tudo no Sport. O Grêmio precisa voltar a ganhar. Quinta-feira, 19h15. Depois, no domingo, sim, joga com os titulares contra o Atlético Goianense. Essa é a leitura do Grêmio para os próximos jogos. O Grêmio não pode correr o risco de perder pontos nesse momento, muito menos a Sport e Atlético Goianense, que são os dois últimos colocados na tabela. O Grêmio precisa reagir o quanto antes para não deixar os líderes saírem aí, desgarrarem muito. Né? Já estamos, de certa maneira, atrasados na tabela, na 12ª colocação, mesmo sabendo que com um jogo a menos, o jogo que era com o Goiás, que seria no final de semana, onde o Grêmio venceu o Caxias e perdeu para o Caxias, mas conquistou o tricampeonato. Vamos avançar. Especulações. O que nós temos hoje de forma importante de especulação? Sigo com aquela informação de que o Grêmio está contratando um jogador de lado que está rescindindo com algum clube grande do futebol brasileiro. Quem é? Procuro por tudo e não acho. Só escuto muito papo de empresário, alguma coisa de rede social, informações de baixo escalão, de nomes que circulam no Grêmio. O nome que circulou hoje muito forte na rede social, mas é balela, não vem também, que é o Léo Gamalho. Esse que está no CRB, que inclusive é base do Grêmio, que saiu daqui pela porta dos fundos, inclusive. Não acredito nesse nome. Falei com o pessoal do Grêmio, o pessoal disse, César, não vai resolver o nosso problema, não tem por que contratar. Essa é a informação. O Grêmio tem negado praticamente todas as especulações. Volta a se falar no Kleber, mas o Kleber já joga a 7ª partida pelo Ceará. E ele foi muito mal. Eu tive a oportunidade de ver a partida do Ceará contra o próprio Atlético Goianense. Ele foi muito mal mesmo. Não gostei, atrapalhado. Não foi bem contra o Grêmio, mas nesse jogo eu não gostei nada do Kleber, mesmo sabendo que ele é um jogador aí que parece, segundo algumas informações, o Grêmio segue olhando. Também a informação do Bigode, do William Bigode, que segue também na discussão. Informação que eu tenho que é um jogador mais jovem, então não estou conseguindo encontrar. Essa do Pato hoje circulou forte nas redes sociais, também levando para o lado da especulação, ou seja, nada de concreto, a gente não consegue, e aí não é a imprensa de um modo geral não conseguiu chegar no nome, salvo se o Grêmio estiver enganando muito e de certa forma mentindo para a imprensa, o que eu sinceramente não acredito. Porque uma coisa é tu indicar, outra coisa é tu simplesmente mentir para tirar o pessoal da rota. Eu acho que isso não é correto de fazer, não acredito que isso possa ser feito pelos dirigentes do Grêmio, tão corretos em muitas coisas, não fariam isso, então acredito, fico mais com a informação de que se trata de mera especulação todos esses nomes. Sobre Ferreira segue avançando, o Grêmio segue negociando tranquilamente e as coisas tendem até quarta-feira a renovação de contrato de Ferreira e a inclusão dele no grupo principal. Lembrando que o Ferreira perdeu espaço, mas está muito bem na transição. Continua trabalhando muito bem lá e vai chegar muito bem fisicamente. Ele vive um momento muito bom, inclusive é elogiado por todos pelo seu profissionalismo. Isso indica que o Grêmio deve ter o reforço do Ferreira até o final de semana, e o Grêmio que busca
e quer muito um centroavante, deve trazer um ou dois. Lembrando que entrou na lista também a discussão com relação a um volante. Vamos ver o que vai acontecer. O Grêmio tem muito o que evoluir nessa semana, que vai ser rica em informações. Espero poder auxiliar mais a vocês, porque ultimamente, sobretudo na linha das contratações, tem sido uma especulação em cima da outra e nada se confirma. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.